Bairrista Futebol Clube, com a RDC TV Home Office, Júnior Maicá, Fabiano Baldasso, Kleber Grabowska. Tudo bem? Como é que está, Silvio Benfica? Tudo certo? Eu estou na grande expectativa para o julgamento do Clássico Grenal que acontece hoje na Conmebol. Depois eu quero falar um pouco sobre isso. Vamos até abrir com isso, mas antes, o que ia dizer, Maicá? Não, boa tarde para todo mundo. Eu tenho as informações aqui do julgamento também, quando quiserem. Tem algumas informações detalhadas aqui sobre o julgamento de hoje à tarde. Perfeito, vai ser a nossa primeira pauta. Kleber, seja bem-vindo depois do descanso no final de semana. Boa tarde, Benfica, boa tarde para todo mundo aí. Eu tenho aqui cada um no seu quadrado, né? O Barcelona reduzindo em 70% os salários dos atletas, a contribuição por tempo indeterminado enquanto durar a pandemia lá na Espanha. Jogadores da Série D do Campeonato Brasileiro se mobilizando para a CBF entrar em campo e garantir a realização do campeonato sem mudança de fórmula, porque isso é garantia de emprego. E alguns jogadores de futebol brasileiro preocupados quem vai ser eliminado do Big Brother. Cada um com as suas prioridades. O início da semana promete. Quais são, Maicá, as informações que tu tens, então, sobre o julgamento de hoje na Conmebol? Bom, começa hoje o julgamento, né? Nós temos, no Inter, nós temos o Cuesta, o Moisés, o Edenilson e o Praxedes, né? Serão julgados, são réus. No Grêmio, nós temos Paulo Miranda, Caio Henrique, Pepe e Luciano. O julgamento começa agora às 13h30 da tarde. Serão 8 audiências separadas, uma para cada jogador. Cada advogado manifestará a defesa de um jogador por vez. A previsão é de 30 minutos para o Inter e 30 para o Grêmio, mas pode se estender. As possíveis punições. Os 8 jogadores podem ser suspensos por todo o restante da fase de grupos e de uma eventual partida das oitavas de final. Seriam 4 jogos, né? Conforme prevê o Código de Disciplina da Conmebol. O artigo 16 prevê punições severas em caso de expulsões por discussões, brigas ou condutas antidesportivas. Conforme o texto, as sanções aplicadas, enfim, suspensão de ao menos uma partida na competição por um período de tempo específico por cometimento das seguintes infrações: insultar, ofender, ameaçar, tá? São o texto jurídico aqui, digamos assim. Mas o que acontece a decisão, tem o julgamento hoje, o Conmebol toma a decisão, comunica aos clubes, né? Aí tem um recurso e depois vem a tréplica, digamos assim, da Conmebol e está definido. Aparentemente, pode ser, a punição mais severa pode ser 4 jogos, mas, né, pode aumentar para 5, por exemplo, a suspensão de no mínimo 5 partidas na competição ou por um período de tempo específico, por agressão ou menosprezo que seja considerado grave pelos órgãos. Eles podem pegar a punição máxima, né, pode ser por um tempo, e aí pode ser até o fim da competição, a gente não sabe quando vai acontecer, ou 5 jogos, né? Acho que Paulo Miranda ali, Moisés, são os que, né, vão sofrer mais, serão julgados com mais rigor, digamos assim. Bom, antes do Baldasso falar, esse julgamento é videoconferência? Como é que os advogados se manifestam? Tudo por videoconferência. Perfeito. Bom, no Bairrista Futebol Clube, com Fabiano Baldasso, Júnior Maicá, Kleber Grabowska, na parceria diária que a gente tem, de segunda a sexta, aqui no programa da 1 às 2, na parceria com a RDC TV. E por isso, então, Baldasso, tu dissesse que tem coisas a falar sobre o julgamento. Vamos lá, então. Eles estão, como disse o Maicá, os 8 jogadores em cursos no artigo 16. O artigo 16... se condenados, os jogadores, esse é um detalhe muito importante, se condenados, eles pegam de 2 a 5 jogos, ou, sendo, o Maicá também citou isso, algo muito grave, que não é o caso, pegaria por extensão de tempo. Então, de 2 a 5 jogos, ser condenados. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou pegar os casos do Internacional. Praxedes, Cuesta, Moisés e Edenilson. O Departamento Jurídico do Internacional trabalha com a ideia de não condenação. Trabalha com a ideia ou de absolvição ou de advertência. Eu vou dizer para vocês, e aqui eu estou fazendo uma conjectura e estou fazendo um exercício de futurologia, mas de qualquer maneira eu vou fazer. O Cuesta e o Praxedes tiveram, mesmo expulsos, ações leves. Existe grande possibilidade desses jogadores ou serem absolvidos ou tomarem apenas uma advertência, de eles não entrarem na condenação desse artigo que citou o Maicá. Então, assim, e se tomarem apenas advertência ou forem absolvidos, eu não sei se funciona assim na Conmebol, mas no Brasil é assim. Por que o jogador cumpre uma partida inicialmente de suspensão quando é expulso? O jogo seguinte ele não joga.
porque não deu tempo para o julgamento ainda. Como a competição parou e eles estão sendo julgados antes da partida seguinte, inclusive o Cuesta e o Praxedes, se forem absolvidos ou apenas advertidos, eles estariam à disposição para o próximo jogo, sem sequer cumprir uma partida sequer de punição. Em relação ao Moisés e o Edenilson, aí é mais grave. Aí nós temos efetivamente uma ação de vias de fato que aconteceu na partida. Eu acho, Benfica, a Conmebol costuma fazer isso. Como são muitos jogadores, ela não vai dar pena máxima para todos eles, mas ela vai tirar pelo menos um caso de cada time para dar uma ação exemplar. Eu acho que o Moisés do Inter e o Paulo Miranda do Grêmio vão tomar uma punição grande, de 4 a 5 jogos. Mas o Edenilson, por exemplo, que sim, as imagens são razoavelmente fortes, ele deve pegar 2 jogos de suspensão. Porque outra coisa que é importante, a Conmebol não tem um tribunal. A Conmebol não tem um STJD, como tem a CBF, por exemplo, ou um TJD, como tem a Federação Gaúcha de Futebol. A Conmebol, ela tem um núcleo administrativo disciplinar. Este núcleo são as próprias pessoas que comandam a Conmebol. Então, eles não vão analisar imagens, não vão buscar outras imagens, eles vão analisar em cima do que tu viu, do que eu vi, que todo mundo viu, Benfica, foi a transmissão pelo Facebook. Então, eu estou projetando isso para o Internacional. Estou projetando o Cuesta e o Praxedes já à disposição para o próximo jogo, apenas advertidos ou absolvidos, o Edenilson com uma pena menor e o Moisés com uma pena maior. Da parte do Grêmio, hein, Maicá? Pois é, Silvio. Tem... acho que o Baldasso matou a charada ali. Nós vamos ter uma punição mais severa. Tem escalas ali, né? As cenas do Moisés e do Paulo Miranda são muito feias, né? Aquela troca de socos, enfim, o jogador com punho em riste. Aí tem o Caio Henrique, o PP e o Luciano. O Caio Henrique também teve foi uma coisa mais grave, assim, estava mais envolvido ali na confusão. O Luciano tem aquela troca de carícias com o Edenilson, né? Um pegando no pescoço do outro, uma foto que viralizou. E o PP no início da confusão ali, que bate boca, enfim. Acho que vai ser por aí. Acho que o alvo da Conmebol vai parar no Moisés e no Paulo Miranda. Esses aí vão tomar uma punição severa, né? E depois Moisés, Caio Henrique, Edenilson, PP, Praxedes, Luciano vão tomar alguma coisa em torno de 2 jogos. O problema que eu vejo aqui no julgamento é que o Inter tem jogadores mais importantes envolvidos, né? O Grêmio tem Paulo Miranda, Caio Henrique, PP e Luciano. Se a gente considerar só um titular, né? O Inter tem o Cuesta, tem o Moisés, o Edenilson e o Praxedes. Então, o prejuízo para o Inter nesse julgamento pode ser grande. Eu acho que o Praxedes e o Cuesta vão ser absolvidos, ou apenas advertidos. Acho que eles não vão pegar a punição. O Moisés e o Edenilson acho que pegam. O Cuesta entrou de gaiato nessa história, na verdade. Não foi um dos que estava mais separando do que brigando ali. Isso. Muita gente ficou indignada com a expulsão do Cuesta e a gente olha as imagens mesmo do Grenal e percebe que, né, claro, todo mundo ali em algum momento se descontrolou, perdeu a cabeça, mas não foi uma coisa tão assintosa assim do Cuesta. O Cuesta estava mais separando com veemência do que brigando. E do Grêmio, eu acho que o Paulo Miranda é a mesma coisa que o Moisés. O Paulo Miranda vai pegar uma punição grave. Para mim, quem começou a confusão foi o Luciano, então acho que pode pegar uma punição mais grave. O PP eu acho que pode ser absolvido também, e o Caio Henrique talvez pegue uma punição pequena. Kleber Grabowska. E aí, Kleber? Olha, eu acho que nessa história toda aí, o maior prejudicado vai ser o Internacional pela importância dos jogadores que estão na pauta, né? Principalmente Edenilson, que é um dos jogadores fundamentais no funcionamento do esquema do Kudê. E além dos 4 jogadores que estão na pauta, dos 4, 3 são titulares. O Vitor Cuesta, apesar de toda a excelência dele, tem uma reposição à altura, que é o Moledo. O Moisés, que entrou bem no Grenal, tem o Wendel, que vai estar recuperado de lesão até a volta do futebol, com certeza. Mas para o Edenilson, o Internacional não tem esse substituto. O problema é que, além dos 4 que estão suspensos, que vão para julgamento, o Internacional tem mais 2 suspensos. Então, Musto e Marcos Guilherme estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Então, o Internacional possivelmente não terá 6 jogadores no jogo contra o América de Cali no Beira-Rio, se a tabela for mantida. E esse jogo, pelo desmanche que o Internacional pode sofrer, passa a ser fundamental para o Internacional, porque a obrigação do Internacional para se classificar é vencer os seus jogos dentro de casa. Já conseguiu a primeira vitória contra a Católica, vai ter que fazer desse jogo contra o América uma decisão para se manter vivo e com chances de classificação. Olha a importância do julgamento na vida próxima do Internacional.
Interessante isso que colocou o Kleber, porque o Internacional, pelo cálculo que eu fiz aqui em cima das informações do Kleber, pode não ter 5 titulares, Baldasso, no próximo jogo, dependendo do que acontecer. Se os de hoje no julgamento forem punidos com pelo menos uma partida, por exemplo, mais os outros 2, o Musto e o Marcos Guilherme, não teria pelo time de hoje 5 titulares. Um desafio, porque esse jogo contra o América, como disse o Kleber, ele é fundamental. Porque o América venceu a última partida e se colocou novamente na briga. E o Inter joga em casa. Virou o adversário da dupla. É o adversário da dupla. Esse é o jogo que o Inter... Se o Inter vencer esse jogo, o Inter encaminha a classificação. Mas pode se complicar também. Vai ser um desafio, porque vai ter um monte de desfalque e tem que ganhar esse jogo. Muito bem, esse é o Bairrista Futebol Clube. Aquele papo solto, leve, de toda a semana, de segunda a sexta. Diga, Kleber. Só para não deixar passar batida, não sei se eu entendi certo ou errado o que o Fabiano falou, que se os jogadores forem absolvidos, eles não precisam cumprir automática. Precisam sim. Pois é, aí é que tá. Eu, na verdade, eu até coloquei, eu tenho dúvida em relação a isso, porque já aconteceu dentro do futebol brasileiro já aconteceu o seguinte: anteciparem julgamentos antes da partida seguinte da expulsão, e aí o jogador não precisar cumprir se absolvido. Eu consultei aqui uma fonte, aqui, um especialista, ele me disse que isso aí caiu, né? Porque justamente por o Vasco da Gama, no tempo de Eurico Miranda, conseguia manipular as datas dos julgamentos, tentando antecipar, absolver. Eu acho que o Edmundo, uma vez, foi beneficiado por essa questão aí para poder jogar semifinal, final do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, de 97. E a partir daí se instituiu que jogador expulso tem que cumprir automático. Bom, estão fora. Então, todos expulsos estão fora da próxima partida. E, Silvio? Em tempo de coronavírus, cada um fazendo da sua casa o programa, torcendo daqui para que ninguém enlouqueça. Há pouco a gente teve mais ou menos uma ideia, Maicá, de que isso pode acontecer. Enquanto não começava o programa, o Baldasso simplesmente chutava a bola na parede. Eu achei que ele estava martelando. Isso é sinal de loucura, mas não é apenas sinal de loucura, é sinal de que ele... pode enfrentar um grande problema pela frente. Daqui a pouco botam para fora de casa. Sempre lembrando... Que também é só não bota para fora de casa porque por uma questão de humanidade, de solidariedade. Porque se eu for para fora de casa eu posso ficar doente. Mas certamente, se fosse a vontade dela, isso já teria acontecido. Sempre lembrando, né, Silvio, que o prefeito Marquesan, Nelson Marquesan Júnior aqui de Porto Alegre, estendeu a quarentena até abril, né? Provavelmente todo mês de abril, mas a Monique, esposa do Baldasso, tem autorização para dar uma fugidinha 2 horas por dia por semana, porque parece que aumentou o tempo. O homem parecia... Aliás, eu achei que ele estava pendurando um quadro na parede, estava brabo com o Baldasso, já uma barulheira, parecia que estava martelando e era jogando bola dentro de casa. Sobre isso, gente, nós até conversávamos antes de começar o programa. Sim, o prefeito de Porto Alegre ontem deu indicativo de que antes do final do mês de abril não haverá nenhuma orientação diferente da de agora, que é que as pessoas fiquem nas suas casas. E isso, na própria postagem do Marquesan, a gente viu uma tripa de pessoas revoltadas nos comentários por conta da informação de que o comércio não abre, porque algumas pessoas achavam que poderia abrir, sei lá, semana que vem ou não. Agora fica claro, e a gente comentou isso antes do programa, que existe uma pressão do mundo econômico, uma pressão do mundo empresarial que é gigante em cima não só de Porto Alegre, como de todas as outras cidades do Brasil, para que pelo menos o comércio possa abrir na sequência. Eu não sei até onde aguentam esta pressão. Eu acho que até o final do mês de abril é possível que não se mude nada. Mas a minha expectativa é que em maio, por conta dessa pressão, as pessoas possam abrir os seus comércios novamente e saírem às ruas. Não é fácil aguentar a pressão do dinheiro, Baldasso. Eu acho que aos poucos, daqui a uns 10 dias, começa um tanto de flexibilidade. Claro, não vai abrir em definitivo, mas a flexibilidade acho que vai começar a acontecer ainda nessa primeira quinzena desse mês de abril. O presidente Jair Bolsonaro, e essa informação está circulando nos grandes veículos hoje pela manhã, analisa a possibilidade de um decreto determinando a abertura do comércio novamente, a reabertura do comércio. Não sei qual a autoridade dele, a autonomia dele para isso, mas de qualquer maneira... É que isso acaba caindo no Supremo Tribunal Federal, né? Para ver exatamente a legalidade ou não. Fala, Maicá. Não, já tivemos vários projetos aí do Bolsonaro, nem sei o nome, se é projeto, enfim... Decreto. Decreto, que foi no final de semana mesmo, né? A campanha foi suspensa, a campanha que a Secretaria de Comunicação do Governo Federal ia fazer, dizendo que o Brasil não podia parar, enfim, é uma afronta, né? A gente está com um exemplo
gigantesco ali de coisas que aconteceram na Itália, né? E agora os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são realmente agora o epicentro da questão. Está saindo da Itália, quer dizer, a Itália segue numa situação gravíssima, mas o Trump falou ontem numa expectativa pessimista de 100 mil mortos nos Estados Unidos. A coisa realmente saiu de controle por lá. Ontem eu vi umas fotos, hospital de campanha, né? Parece aquelas barracas brancas, enfim, parece cena de guerra do início do século passado, mas é no Central Park, lá em Nova York. O pessoal está montando, assim como aconteceu no Pacaembu, né, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o pessoal está montando hospitais de campanha, porque a expectativa é que o vírus, que agora comece a se manifestar nas pessoas, né? O contágio foi muito grande. Os Estados Unidos, inclusive numa postura do próprio presidente, né, Trump, demorou para se mexer, não considerou a gravidade da coisa. E são 3 focos, né, 3 pontos de alta contaminação, digamos assim, que é a Califórnia, Washington e Nova York. Pessoal, estou pensando em tema de casa daqui a pouco aqui no programa, viu? Para ver se vocês estudaram no final de semana. Porque eu já tinha avisado na sexta-feira. Então, vou colocar pelo menos uns 2 temas daqui a pouco aqui no programa. Agora, antes, sabe o que é que está no... A gente já falou do novo técnico do Brasil? Não falamos ainda, mas deixa eu só dizer uma coisa. Deixa em suspenso, então. Em suspenso. Sabe quem é que está nos assistindo? Falei com ele no final de semana. Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. Esse está em casa o tempo todo. Já provoquei o Cacalo. Eu sei que o Edu provocou para colocar ele qualquer dia aqui no programa, mas ele está em casa cumprindo todas as determinações, afinal não é mais criança. Não. É um homem de 69 anos que já teve alguns probleminhas e ele tem que se cuidar, então. A gente riu bastante até no final de semana, quando batemos o papo, lembrando algumas coisas, mas está lá firme o Cacalo, viu, Baldasso? Tu que é o algoz do Cacalo no programa, está nos assistindo. Eu quero o Cacalo bem de saúde sempre por 2 motivos. Primeiro, porque eu gosto muito dele. Segundo, porque ele é o único gremista neste estado que tem a capacidade de me enfrentar. Olha só, mas ele tem a capacidade ou a coragem? Não, a capacidade... Eu dizer que ele tem capacidade para me enfrentar não significa que ele vença algum enfrentamento comigo, porque ele perde quase todos, mas ele tem capacidade de enfrentar. Viu? Ele está ouvindo tudo isso. Eu acho que é o único que tem paciência para enfrentar. Ô, Kleber, qual é o novo técnico do Brasil de Pelotas? Emerson Maria é o novo técnico do Brasil de Pelotas, o anúncio foi feito. Emerson Maria, que tem uma experiência muito grande em times de Série B do Campeonato Brasileiro, mas que o último time dele, a Chapecoense, foi muito mal, deixou o time na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense e foi afastado em fevereiro. Mas a Chapecoense passa por uma reformulação, acho que esse último trabalho dele não serve como parâmetro para o Brasil de Pelotas. Acho que o Brasil... tem uma ideia parecida com a do ano passado, quando trouxe o Paulo Roberto Santos, que também era um treinador de abrangência nacional, com uma experiência muito grande em acessos e futebol paulista, mas o Paulo Roberto Santos não conseguiu implantar no Brasil de Pelotas a filosofia de jogo. O Brasil foi muito mal no gauchão do ano passado. Com o Emerson Maria, a ideia é mais ou menos a mesma. Tomara que o desempenho não seja o mesmo. O Brasil de Pelotas saiu um pouco das apostas, né? O Papa era isso, né? Era um treinador caseiro que ganhou um espaço e um pouquinho de experiência no Campeonato Gaúcho, mas eu acho que o Brasil percebeu que, com a situação que tem, vai precisar de um treinador cascudo para se manter na Série B. Ele só não sabe quando começa a trabalhar. Ninguém sabe, senhor. Mas o Juventude está sem técnico, o Vasco está sem técnico, o Brasil de Pelotas, pelo menos, já definiu quem é, né? Impressionante isso. E essa contratação, essa sim, viu, Maicá, feita por videoconferência. Seguramente. Sem dúvida nenhuma, né? Agora eu fiquei surpreso com a escolha do Emerson Maria, né? Eu li o pessoal de Pelotas estava tweetando hoje que é um técnico que tem o apreço do presidente lá, do Ricardinho, né? Ricardo Fonseca, mas tinham nomes como Rafael Jacques no mercado, enfim. Né? E, claro, né, quando envolve o Chavante, a gente nunca pode descartar o Rogério Zimmermann, né? Mas foi surpreso, para mim foi surpreendente essa escolha.
Pois é, então o Brasil de Pelotas, assim como os outros clubes do Campeonato Gaúcho, esperando pelo futuro, para saber o que vai acontecer em termos de gauchão. A propósito, tem muita gente que fala que gostaria de ver o calendário brasileiro adaptado ao calendário europeu. Da Europa vem muita coisa, e eu li nesse final de semana que há gente na Europa ligada ao futebol que pensa em adaptar o calendário europeu em função do coronavírus ao calendário brasileiro. Você sabia disso? Sim. Não sabia. Sim. Não sabia. Mas é incrível, né? Porque a ideia sempre foi adaptar o nosso ao deles, né? Agora, por uma necessidade, vai acontecer o inverso, né? Sabia disso, Maicá? Pois é, Silvio, eu acabei de... recebi aqui no pessoal na nossa retaguarda, aqui é o técnico do Olympique de Marseille, né? Sugerindo o calendário baseado no brasileiro. Enfim, com algumas adaptações, claro, né? Com algumas licenças, digamos assim. Mas é o seguinte, ó, a lógica é que a Copa do Mundo de 2022, né? Que vai acontecer no Catar entre 21 de novembro e 18 de dezembro, vai ter um problema de calendário na temporada 2022-23 na Europa. Então, ele quer antecipar essa mudança. Aí faria o seguinte, o futebol europeu teria a temporada 2021 até novembro, né, ano que vem, o ano todo, e 2022 também até novembro, e aí depois voltaria ao normal. Não sei se vai funcionar, não sei se o pessoal vai gostar também, né? Tem a questão do verão lá, as férias são, né, assim como a gente aqui para no final do ano, né, temos estações em épocas diferentes. Então, acho difícil colar. Li também hoje de manhã, Silvio, que a Premier League estuda levar os clubes para uma região, todos os clubes para uma região de Londres, onde tem muitos estádios e hotéis, uma rede hoteleira boa, para terminar o campeonato. Eu não me lembro exatamente quantas rodadas faltavam, 5, eu acho. Faltavam poucas rodadas, né, no campeonato inglês, mas surgiu essa ideia hoje, o jornal lá, o The Independent, noticiou que claro, agora tudo no campo da especulação, né? Ideias estão sendo lançadas, mas de levar todos os clubes para essa região de Londres, que tem uma rede hoteleira forte, bastante estádios também, para terminar o campeonato por ali. Um intensivão ali, sem torcida. A Premier League quer fazer mais ou menos o que o Neymar está fazendo, uma quarentena coletiva. Um intensivão mas que loucura isso, porque a Premier League tem 20 times participando, tem 10 jogos a cada rodada, e deve estar faltando aí, umas 10 rodadas ainda para encerrar. Como é que acomodaria tudo isso? Não, menos. Quantas? Faltam menos rodadas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que não é menos que 10, Silvio. Se fosse... Bom, de qualquer maneira, se são 6 rodadas, por exemplo, nós teríamos 60 jogos para acomodar em alguns estádios de uma mesma região. E agora eu fiz uma pesquisa aqui no Twitter para achar a matéria certinho, né? A NBA também está estudando isso. Ó. Acabei de ver aqui, foi noticiado lá na ESPN norte-americana, né? Que a NBA está considerando agrupar todas as equipes em uma cidade e jogar o resto da temporada numa localização centralizada, sem fãs, nas arenas. Igual como a China está fazendo com a CBA, não sei o que é, acho que é basquete também. Solução. E a Inglaterra com a Premier League. Alô, Luciano Oxman, vamos pegar leva todos os times para Viamão, põe todos os times em Viamão durante uns 20 dias e termina esse campeonato gaúcho. No estádio do Tamoio? Claro, tá feito, fica no hotel, tem um hotel bom lá, não tem? Tem, treina lá. Então, é isso aí. E no hotel tem um campo padrão FIFA, onde o Equador treinou. Isso a arquibancada móvel lá, tá resolvido o gauchão. Mas é sem torcida, né? É sem torcida, é portão fechado. Bom, facilitou. É portão 9 fechado. rodadas para terminar a Premier League. Eu disse que não era 10. Saísse bem. Muito bem. Bairrista Futebol Clube. Nesse papo de todos os dias, como eu falo, tu com o Kleber, com o Maicá, com o Fabiano Baldasso. Eu vejo aí, Maicá, no teu cenário... Sim. Um livro, o Pop Rock Cafezinho, né? Um livro do Mauro Borba. Segundo livro do Mauro Borba, vou mostrar para vocês aqui. Eu deixo aqui com muito orgulho, porque o Mauro primeiro é um grande amigo e também um grande mestre, né? O cara que teve por trás da Ipanema, né? Da fundação da Ipanema nos anos 80, enfim, um marco no rádio brasileiro, e depois o sucesso que foi o Cafezinho, né? Na Pop Rock. Ele escreveu um livro contando as histórias, né? Ele já tinha feito Prezados Ouvintes, que conta um pouco da trajetória dele,
e do início toda a função da Ipanema, né, que foi realmente um veículo importantíssimo. O Baldasso, que é um roqueiro velho, pode nos ajudar nessa... Não, a Ipanema foi referencial para todo o movimento do rock gaúcho ganhar visibilidade e alcançar o país. Mas eu queria falar sobre isso aí. Esse é um livro que fala sobre o fenômeno cafezinho, um talk radio da Rádio Pop Rock. Como foi? Eu acho assim, nós tivemos na década de 90 2 explosões gigantescas de talk radios no Rio Grande do Sul, juvenis, porque nós tínhamos programas neste sentido para público de idade mais avançada. E, de repente, lá em 95, o programa X da Atlântida, com o Alexandre Fetter, surgiu e simplesmente angariou um público inacreditável. Eu lembro que, na época, superou a audiência do Sala de Redação. Se tinha a ideia que era inalcançável Sala de Redação nesse horário do meio-dia. E, a partir daí, depois, até com alguns profissionais da Atlântida indo para pop rock, o cafezinho fez um fenômeno parecido. E até hoje existem esses programas no horário do almoço, esses talk radios juvenis, eles continuam sendo determinantes, inclusive, para a formação de opinião. Hoje nós temos aí o Pretinho Básico da Atlântida. Então, esse foi um fenômeno importante. Eu recomendo ler esse livro aí, é muito legal. E... O Pretinho Básico caiu muito depois que saísse de lá, né? Também acho. E sobre... É ironia minha. Fala, Maiká. Não, já que estamos falando de pop e rock, né? Hoje é aniversário do Eric Clapton, 75 anos. E o Clapton, que caiu minha imagem aqui, nós já vamos restabelecer aqui. Mas estamos te ouvindo. Estão me ouvindo, né? Que bom. O Clapton, que é um grande torcedor do West Brom Albion, né? Albion. West Bromwich Albion. Isso, Albion. Me confundi. Eu me atrapalhei aqui, que eu não vi meu rosto lindo aqui, me assustei com essa imagem escura. West Bromwich Albion. Mas ficou melhor assim, hein? E o Clapton financiou a ida do West Bromwich para a final da Copa da UEFA de 75, se não me engano, 75 ou 79, né? Ele que é um torcedor, dizem até que é fanático pelo West Bromwich. E aí na volta, satisfeito, Baldasso, satisfeito com o desempenho do time na final, ele presenteou todos os jogadores com um disco de ouro dele, que ele recém tinha lançado, que é o Slow Hand, que é um baita disco, aliás. Voltei, agora estou aqui de volta. Quase. E, enfim, então o aniversário do Clapton hoje. Com Benfica, dando problema na imagem do Michael. Ele está voltando. Fala, Baldasso. Eu vou te contar uma história que tu vai adorar. Não sei se tu conhece do Eric Clapton. O Eric Clapton tinha uma relação muito próxima com os Beatles, né? Inclusive, algumas faixas dos últimos discos dos Beatles tem o Eric Clapton tocando guitarra. Os Beatles acabaram em 1970. E em 1972, o Eric Clapton, e ele mandou convite para todos os Beatles para irem no casamento. No casamento foram o Paul McCartney, o George Harrison e o Ringo Starr. E em determinado momento do casamento, os 3 subiram num palco e deram uma canjinha. Só que não tinha o John Lennon. E aí, no outro dia, o Eric Clapton entrou em contato com o John Lennon e falou: cara, por que tu não veio? O John Lennon falou: cara, eu não recebi esse convite. Teria sido a última reunião dos Beatles na história, numa canjinha no casamento do Eric Clapton. E o Clapton também, né, Baldasso? Aliás... O Clapton... Voltei agora, estou na webcam aqui, né? O Clapton se apaixonou pela mulher de George Harrison, né? A Pattie Boyd, né? Que ele fez... Aliás, essa mulher ela era linda, né? Porque o George Harrison fez Something para ela, o Clapton fez Wonderful Tonight para ela, enfim. Aí ele se apaixonou por ela, eles se resolveram lá entre os 3 lá e deu tudo certo. Não sei nem o nome dela, mas obrigado por sua existência. Se ela foi motivo dessas 2 músicas... Eu vou contar... Pattie Boyd. Vou contar uma historinha para vocês que envolve os Beatles e também envolve o Teixeirinha. Isso era 1966. Todo domingo à tarde eu ia para Matiné, lá em Osório. Tinham dois cinemas lá, o Cinema Labor e o Cinema Central. Os dois no centro da cidade, próximos um do outro. E em determinado momento absolutamente histórico, o Cinema Labor, na sua matiné de domingo, às 3 da tarde, apresentou Help com os Beatles. E o Cinema Central, às 3 da tarde, apresentou
Coração de Luto, com Teixeirinha em preto e branco. Toda a nossa família, pai, mãe e filhos, Luiz Henrique, por exemplo, foi pro... Não, Luiz Henrique tinha 6 anos de idade, eu acho que ele ficou em casa. Nós fomos para a matiné, fomos para o centro da cidade. E aí tivemos que decidir, aquela decisão assim, uma das mais importantes da minha vida. Assistimos o quê? Beatles ou Teixeirinha? Muito bem, a minha irmã mais velha, que já faleceu, foi assistir Help com os Beatles. E o restante da família foi assistir em preto e branco Teixeirinha, Coração de Luto. Foi uma das decisões mais complicadas da minha vida. Isso é demais. As pessoas não sabem, as pessoas não têm essa referência do que significava o Teixeirinha nas décadas de 60, 70 e 80 para o cinema do Rio Grande do Sul. Parava o estado para ver os filmes do Teixeirinha. Eu peguei um pedacinho dessa época. Tema de casa, então. Atenção, tema de casa. Ainda falando sobre música. Vamos ver se vocês estão afiados. Teixeirinha ou Elis Regina? Elis Regina é um fenômeno nacional. Elis Regina é a maior cantora do país de todos os tempos. O Teixeirinha, embora tenha tido alguma visibilidade nacional em determinado momento, é um fenômeno muito forte nosso. Agora, Elis Regina ultrapassa... Nenhuma mulher brasileira cantou parecido com Elis Regina na história. Kleber. Elis Regina pela relevância que tem, acho que ela por mais que o Teixeirinha tenha sido importante, né, e tenha consolidado um estilo musical, né, a Elis Regina eu acho que é referência não só aqui no Brasil, mas ela fica para a história, para o mundo inteiro, como a maior cantora do Brasil, né? Maiká. Sem dúvida também, concordo com tudo. O Baldasso definiu bem também. O Teixeirinha teve aquele boom, né, de discos e filmes, enfim, foi muito grande também. Mas o que a Elis representa para o nosso país e tudo que todos os compositores que ela promoveu, né, ela gravando o Belchior pela primeira vez ali, como Nossos Pais, enfim. Renato Teixeira, né, em Romaria também. Foi realmente um fenômeno. Agora aqui a gente se identifica mais com... Bosco, ela gravou de João Bosco e Aldir Blanc, o Bêbado e a Equilibrista. Bêbado Equilibrista, de frente. Isso é brincadeira. Crime. Mas eu vou sair por outra vertente. Para mim, Teixeirinha foi mais gênio do que a Elis Regina. Ainda que a Elis Regina seja espetacular, tenha tido toda essa repercussão, inclusive internacional. Foi mais gênio e empreendedor. Porque nós estamos falando de alguém que era quase analfabeto. E fazia músicas, e fazia filme, era um negócio impressionante. Em determinado momento, o Teixeirinha deve ter feito uns 15 a 20 filmes, mais ou menos. Então, ele foi mais empreendedor e, para mim, foi mais gênio. Mas eu só estou colocando isso por uma questão de fazer justiça também ao Teixeirinha, que realmente foi algo espetacular. Mas ainda nessa vertente, para fechar o tema de casa de hoje, Fabiano Baldasso, Raça Negra ou só para contrariar? O Raça Negra foi mais... Nós estamos falando de... Tu viesse sério, rapaz? Nós estamos falando de duas bandas que fizeram explodir o New Pagode, que era uma vertente do samba no início dos anos 90. As duas tiveram um significado absolutamente importante. O Raça Negra era mais popular, era mais simples e chegava com mais força a todos com essa simplicidade. O Só Pra Contrariar, embora também tivesse sua simplicidade, tinha composições melhor elaboradas, estava mais próxima do samba raiz e com um vocalista que até hoje tem grande visibilidade por ter sido o maior vocalista de toda essa geração, que foi o Alexandre Pires. Então, assim, como banda, como grupo musical, o Só Pra Contrariar. Mas eu escolheria o Raça Negra, que era chinelagem, e eu gosto da chinelagem. Cara, ele veio sério, Maiká. Eu achei que agora ele ia descontrair um pouco, mas ele fez uma análise criteriosa aí, Maiká. O Baldasso é um cara que até na Ipanema já teve programa, porque ele é um cara eclético, prolixo, né? Fala, Cleber. Sabe tudo de música. Fazer uma consulta técnica aqui para dona Georgia Santos para desempatar essa aqui. Eu fiquei em cima do muro, tá? Eu vou dar meu voto, então. Para mim é nenhum dos dois. Eu não gosto Só Pra Contrariar nem Raça Negra. Se a gente tivesse que não é minha praia. Tivesse que trazer... Vamos botar um molejão, então. Eu sou mais um molejão. Vamos trazer para o mundo real. Só Pra Contrariar seriam os Beatles. E Raça Negra seriam os Rolling Stones.
Espetacular. Podemos encerrar o programa, Júnior? Tá na hora. Depois dessa, encerra para sempre, não de hoje. Não, mas então eu sou obrigado agora na seara do futebol a colocar mais uma. É provocação direta. Eu até trabalhei com isso aí nas redes sociais no final de semana. Ronaldo Nazário ou Romário? Posso começar? Começa. Vai, Ronaldo Nazário é o melhor centroavante que eu vi jogar na minha vida. O Romário é espetacular, o Romário me deu muitas alegrias, o Romário está entre os maiores também, mas o Ronaldo Nazário é um dos melhores jogadores que eu vi jogar na minha vida e é o melhor centroavante que eu vi jogar em toda a minha vida. Fala, Maicá. Eu tô começando a ficar preocupado. Eu acho que eu tô com algum vírus no meu corpo, porque o programa todo eu tô concordando com o Baldasso, mas é exatamente a mesma coisa. Assim, para mim, o Romário foi incrível, 93, 94, né? Depois ele tem aquele retorno ao Brasil, aí vai para o Valência, aquela coisa toda. Mas o Ronaldo, o que ele fazia era impressionante. Assim. O Ronaldo era uma força, né? Parecia um cavalo, um corcel, assim, um manga larga, que arrastava tudo pela frente, muito, muito, muito habilidoso. Né? Um jogador ambidestro, habilidoso, driblava, muita velocidade. O Ronaldo foi para mim, a Copa de 98 ele foi muito bem, em 2002 também destruiu, né? Ele e o Rivaldo. E, claro, 2006 já não foi tão legal. E tudo que ele fez, a passagem dele pelo Barcelona, pela Inter, depois no Real Madrid. Eu sou fã do Romário também, muito fã, mas o Ronaldo para mim foi... Tive o prazer de ver aquele Brasil-Argentina no Beira-Rio, que foi um jogaço, né? Um amistoso, de ter visto toda aquela turma lá, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho também estava, o outro time era... Crespo, Ortega, Veron. O Ronaldo era aquilo ali, né? Era aquele tipo de jogo que ele resolvia mesmo com uma naturalidade incrível. Kleber. Silvio, para mim dá a impressão de que o Romário ele poderia ter sido mais, né? Acho que ele quis aproveitar a vida enquanto jogador e acho que desperdiçou algumas chances. E o Ronaldo, para mim, o apelido dele é apropriado, né? Fenômeno. E eu coloco o Ronaldo assim numa situação parecida com a que a gente estava falando semana passada do Ronaldinho. Enquanto esteve no auge, foi espetacular, né? Ele se coloca naquela fase de Barcelona, depois de Real Madrid, num nível de extraterrestre, né? Então, acho que o Ronaldo, apesar de ter uma vida de atleta menor do que a do Romário, né? Fez mais e foi mais espetacular. E tem uma outra coisa também. O mundo inteiro viu ao vivo, um ano antes da Copa do Mundo de 2002, o joelho de Ronaldo Nazário se despedaçar em 7 partes diferentes. É isso aí. Então, assim, ninguém imaginava. A recuperação dele é uma das coisas mais fenomenais da história do futebol para ter sido grande protagonista na Copa do ano seguinte. A ponto, e vocês vão lembrar disso, de um debate na rádio que nós trabalhávamos, um mês antes da Copa do Mundo, um colega nosso, que até estava meio adoentado esses dias, eu espero que esteja bem, um colega nosso abriu a sua participação no programa dando a seguinte opinião: eu não posso ir para uma Copa do Mundo dependendo de um aleijado. Grande abraço para ele. Ronaldo não, só um pouquinho, Silvio. Romário. Perdão. Os dois, talvez, assim, para mim, os maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Mas esse detalhe da superação do Ronaldo é o ingrediente a mais que dá para mim a vitória do Ronaldo em cima do Romário. Fala, Maicá. Não, Silvio, agora eu quero o nome dessa pessoa. Só um pouquinho. Esse programa não trabalha com mistério. Um grande abraço ao meu querido amigo José Aldo Pinheiro, narrador da Rádio Guaíba, que disse que não acreditava na seleção de 2002 porque nós dependíamos de um aleijado para ganhar a Copa. Cara, não era só ele. Sabe que naquela Copa eu fui muito cedo para acompanhar o Brasil em 2 amistosos, na Malásia e em Barcelona, na Copa de 2002. E quando o Brasil foi jogar em Barcelona, o Rivaldo jogava no Barcelona, se não me engano, naquele momento, e também vinha de lesão. No treino da seleção brasileira, o médico do Barcelona disse que nem Rivaldo nem Romário conseguiriam jogar a Copa do Mundo. Não tinham condição de jogar a Copa do Mundo. Foi impressionante aquela declaração, porque ela foi dada, digamos que 10 ou 15 dias antes de começar a Copa. E o Luiz Felipe apostou, tanto que não levou o Romário. O Brasil queria o Romário. Ele não levou o Romário, porque apostava na recuperação do Ronaldo Nazário. E que recuperação. Muito bem, este é o Bairrista Futebol Clube. Kleber, tem alguma coisa para mostrar, para falar para a gente aí, Kleber? Vou mostrar uma foto
Vou mostrar uma foto. Olha só, rapaz. Nesse período de quarentena... Isso aí é do filme Os Pássaros? Os Pássaros, né? Alfred Hitchcock, né? Nesse período de quarentena, a gente está vendo muita coisa, filmes antigos, né? E o Alfred Hitchcock é espetacular. Sexta-feira teve o Festival do Tarantino, muito legal. E ontem eu vi um filme brasileiro que estava em cartaz há 2 anos atrás, e ontem, por coincidência, apareceu na grade do Canal Brasil, que é Animal Cordial, com o Murilo Benício. Filme muito legal, recomendo. Não é o melhor filme do mundo, mas é um filme bem interessante. Produção nacional, de vez em quando, a gente tem que dar uma olhada, uma atenção. E depois eu quero mostrar uma outra foto, aliás, 2 fotos desse livro aqui, do Casagrande, sobre um personagem do final de semana. Que tal esse livro, cara? Bacana. Como diria eu já li nosso também. Bacano. Já li esse livro também. Tá, mas tu querias... Fala agora, Kleber. Tu querias falar sobre um personagem do final de semana. Essa foto aqui de cima, né? Casagrande e Renato Portaluppi. Aí a legenda é: com Renato durante as eliminatórias da Copa de 86. Dupla do barulho. Foi uma noitada desta dupla que fez o Tele Santana cortar o Renato daquela Copa, não foi? Mas a foto aí eu acho que é das eliminatórias, né? É das eliminatórias, de 85. Ela não era de 86. Mas foi numa festa. E possivelmente o Casagrande estava presente, além do Renato. Era Casagrande, Renato e Leandro. Eram os 3 que foram para a noite. A festa foi na casa do Éder. A festa foi em Belo Horizonte, né? O Éder jogava, acho que no Atlético. Né? Bom, o Éder é de Belo Horizonte, né? E aí passaram o domingo inteiro fazendo festa. E chegou a hora de ir embora, que o Sócrates chegou carregado, né? Já tinha andado no hotel. O Éder foi embora e os caras ficaram lá. Acho que deram uma esticada. E aí chegou a hora de... Eles acharam um lugar no muro para pular, né? Que era a concentração era na Toca da Raposa. E o Leandro não conseguia pular, né? Aí o Leandro disse: vai, Renato. E o Renato disse: não, se tu não for, eu não vou. E aí deu toda essa confusão. Que coisa incrível. Não, e pensar que já se vão quantos anos disso aí? 35, 34 anos. E tu vê, e sabe o que eu lembro, Benfica? Logo depois desses cortes, o Mauro Galvão também não foi para essa Copa do Mundo. Ele foi desconvocado, alguma coisa assim, quando jogava no Inter. Vocês lembram disso? E aí teve um Grenal no Olímpico, 1 ou 2 meses depois da Copa, que o Inter venceu por 3-1 esse Grenal. Foi o primeiro Grenal de Renato Marcílio apitando um Grenal na sua história. E aí nós, na torcida do Inter, eu tinha 14, 13 anos, a gente gritava: o Tele tinha razão. Porque o Renato foi expulso nesse Grenal com 2 minutos de jogo por uma briga com o Robertinho do Internacional. Muito bem. E depois, quando tu viraste um jornalista isento, tu entrevistou o Renato? Daí não? Entrevistei o Renato de forma absolutamente isenta. Muito bem. O amigo acompanhou isso, tanto que tu nunca fez ideia do time que eu torcia. Isso aí. Isso é verdade. Lembrei de uma história aqui, uma história nossa, do nosso meio, tá? Porque eu estava lembrando que eu falei do Nelson Sirotsky, o presidente da RBS, que esteve internado com coronavírus, felizmente agora está melhor. E aí, nesse fim de semana, pensando nisso, eu lembrei de uma história de 1995. Não sei se vocês sabem disso. Nas grandes decisões do Grêmio, ou no Brasil ou pelo mundo, a dupla Nelson e Pedrinho Sirotsky estava sempre presente. Gremistões absolutamente danados. E especialmente se o Grêmio ganhasse, eles invadiam o vestiário do Grêmio depois. Tomavam 1 ou 2 cervejinhas e já chegavam no embalo. Aí, o Grêmio foi campeão da Libertadores da América em 95 em Medellín. Terminou o jogo, Kleber. O Ranzolin nos reuniu, eu, o Rui e o Macedo, que estávamos lá, e ele disse assim, aí ele nos disse o seguinte: esta equipe vai para o Japão no final do ano fazer Grêmio e Ajax. E eu vou incluir mais um, o Pedro Ernesto. Quer dizer, o Ranzolin já estava trabalhando com a ideia de que aquele jogo, Grêmio e Ajax, seria o último que ele iria narrar. Seria o último dele como narrador, e o Pedro era o segundo, iria naturalmente assumir, ele levou o Pedro. E aí todos nós fomos para lá, para o jogo, e ficamos no mesmo hotel do Grêmio o tempo todo. Um dia antes do jogo, Grêmio e Ajax, o Ranzolin nos reuniu num quarto dele, reuniu a mim, ao Macedo, ao Rui
e ao Pedro Ernesto. E nos reuniu para dar só uma orientação, na verdade, uma ordem. Ele disse o seguinte: sob hipótese nenhuma, entrevistem o Nelson Sirotsky depois do jogo. Não entrevistem. Vamos fazer o nosso trabalho sem entrevista. Muito bem. Fomos para o Estádio Nacional em Tóquio e o Pedro Ernesto ficou no hotel. O Pedro assistiu o jogo no hotel e ficou com o seu equipamento, seu posto instalado ali, para receber o Grêmio na recepção do hotel, de preferência, evidentemente, com o Grêmio campeão. Imagina o trabalho, que era a única rádio que instalou um posto ali para esperar a delegação do Grêmio. Imagina se o Grêmio ganha, o que seria? Mas mesmo perdendo, teria o lado, evidentemente, que jornalístico do assunto. O Pedro ficou esperando. O Grêmio foi para o jogo, perdeu nos pênaltis naquelas circunstâncias e teve o Rivarola expulso. O que irritou demais o presidente da RBS, Nelson Sirotsky. Ele ficou absolutamente enlouquecido. Fizemos o nosso trabalho no final do jogo lá em que o Grêmio perdeu nos pênaltis e aí depois nos preparamos para voltar para o hotel e enquanto isso a delegação do Grêmio estava voltando para o hotel antes de nós, chegando na recepção e seria recebido pelo Pedro Ernesto no seu posto. Qual foi a primeira pessoa que chegou ali na recepção? Nelson Sirotsky. Foi direto ao Pedro Ernesto e disse para o Pedro o seguinte: quero falar nesse microfone. Já tinha tomado uma cervejinha, o Nelson. E o Pedro, olha, aqui tu não vai falar. Enfrentou o status quo. Eu vou falar. Não, tu não vai falar. Quero falar porque esse microfone é meu. E o Pedro disse: definitivamente, não vais falar aqui. E o Nelson virou as costas e disse assim: então vai a porra. E saiu. E não deu bola pro Pedro. Saiu. Eu fico a imaginar a reação do Pedro depois, porque a gente reflete depois. Não é na hora. Na hora tu tá na emoção. O que será que teria passado pela cabeça do Pedro depois? Me diga. Imagina só, cara. Mas fez certo, Pedro. Fez certo, Pedro. Tá certo. Ele teria dormido muito bem aquela noite, né, Silvio? Eu não sei se ele dormiu. Pô, eu queria saber. É incrível porque eu não perguntei a reação do Pedro depois disso, mas a história foi bem assim, inclusive confirmada pelo próprio Nelson Sirotsky. 1995, a decisão do Grêmio contra o Ajax lá no Japão. Kleber, Maiká, Fabiano Baldasso. Silvio, e agora, pessoal? Falando em Japão, nós temos as datas oficiais das Olimpíadas, né? 23 de julho começa, do ano que vem. 23 de julho de 2021 vai até 8 de agosto as Olimpíadas de Tóquio, que vai ser chamada Tóquio 2020, né? Acho que não sei se por causa de todo o material gráfico, enfim, ou por uma questão de memória afetiva, sei lá, ou as medalhas já estão prontas, né? Imagina refazer todas as medalhas das Olimpíadas. Mas vai chamar Tóquio 2020, mas será disputada em 2021. E é curioso, porque a outra Olimpíada que foi adiada foi a de Tóquio também, né? Que acabou indo para a Finlândia, foi para Helsinki, na década de 40, se não me engano, por causa também de conflitos. Quem está nos assistindo e também deu a sua opinião sobre um dos temas de casa? Ribeiro Neto, que volta e meia participa conosco aqui, tipo assim, sexta-feira, e que participa do RDC Esporte. E ele disse o seguinte: Silvio, Teixeirinha sempre era compositor, Elis era intérprete. Teixeirinha fez um movimento, Elis o cantou. Ele encerrou assim. Eu acho que ele quis dizer que a Elis cantou alguma coisa do Teixeirinha. Mas, em resumo, Ribeiro Neto também vota no Teixeirinha. Para variar, o Ribeiro Neto com uma opinião sem nenhum nexo e sem nenhum sentido, né? Porque qual é o demérito de tu ser apenas intérprete e não compositor? A Elis Regina é a maior intérprete da história da música brasileira. Ela fez com que artistas que não eram conhecidos interpretando as suas músicas passassem a ser por conta da interpretação fantástica dela. Ribeiro Neto perdeu a oportunidade de ficar quieto. Ô, Maiká, tu que entende bem dessa questão técnica, não dá dia, não dá para colocar um dia 5 nesta tela, não? Podemos colocar. Mas... Porque nessa briga nós vamos ter. A provocação foi muito forte para o Ribeiro, ele tem direito de resposta. Nós podemos colocar os 5, né? No caso seríamos Kleber, Silvio, Baldasso, Ribeiro Neto e eu. A gente coloca os 5, mas aí nós 3 saímos, né? Deixamos o Baldasso e o Ribeiro conversando
Sim, mas os 5 tem condição de, os 5 tem condição de fazer o programa aparecendo na telinha, os 5? Temos sim. Ah, então nós vamos ter que fazer isso aí. Não é possível. Kleber, o teu destaque agora então, Kleber. Só para dar mais uma vez, encher o saco do Fabiano Baldasso, 86 o Galvão foi à Copa no lugar do Moser, né? E o Valdo também foi no lugar do Dirceuzinho, né? Os dois foram cortados em cima da hora. Então esse Grenal tinha o Galvão do Inter convocado para a Copa e o Renato fora, né? Então, isso reforçava o grito da torcida. E eu tinha outro aspecto a respeito da adaptação do calendário europeu ao calendário sul-americano. Eu acho que isso vai dar uma arrefecida no terror, que é a janela de negociações, né? Que desmonta muitos times aqui no Brasil. E, por fim, o Atlético Mineiro acertou no final de semana a redução salarial. O craque, como é que é? O craque Madeiro lá também vai ter que deixar um dinheirinho pro pessoal do Atlético, né? E nessa questão, Silvio, nessa questão dos salários, né? Fica evidente, mais uma vez, um desgaste do grupo de jogadores do Barcelona com a diretoria, né? Já se fala muitas vezes de... nessa temporada, claro, antes da parada por conta do coronavírus, já se especulou algumas coisas a respeito do Messi, de uma possível saída, enfim, de ele ir para outro clube. Parece que a situação está ficando meio difícil. Teve aquela questão com o Abidal, né? Que acabou falando mal dos jogadores e o Messi acabou respondendo numa nota e num programa de TV, e agora essa nota que todos os jogadores compartilharam hoje sobre a redução salarial de 70%, né, do grupo de jogadores do Barcelona, tem uma frase que é o seguinte: nos surpreende que dentro do clube exista quem trate de nos pôr debaixo de uma lupa e tenha nos colocado pressão para fazer algo que sempre deixamos claro que faríamos. Essa fala foi do Messi sobre essa redução salarial, ou seja, existe realmente um distanciamento, um problema muito sério, né? A gente sabe que o Barcelona tem líderes no plantel, o Messi, o Piqué, o Busquets, jogadores, né, criados nas canteiras, né, na categoria de base do Barcelona, e de novo fica exposto aí esse problema, e não te duvido que daqui a pouco o Messi enche o saco de tudo isso e vai jogar em outro lugar. O Messi, olha, cara, o Messi é um fenômeno. Com o Messi ocorre o que aconteceu com o Pelé, né? Jogando o tempo todo no mesmo time. Sim. O Pelé foi jogar no Cosmos, mas depois que, inclusive, encerrou a carreira o tempo todo no Santos. Isso, naquela época, era normal. Mas hoje, um jogador na Europa, eu não sei se existe um outro que jogou nesses tempos modernos durante 15 anos, digamos assim, no mesmo time. Tem alguns exemplos na Inglaterra. O Steven Gerrard, né? Jogou muito tempo no Liverpool, mas depois ele jogou no Los Angeles Galaxy. O Lampard também passou pelo... ele não é cria do Chelsea, mas depois ele teve uma passagem de meses pelo Manchester City até a transferência dele para o New York City, né? Que eram clubes parecidos, para ele não ficar sem jogar. O John Terry também ficou bastante tempo no Chelsea, mas começou em outro clube e acabou jogando agora no Aston Villa. E no Brasil tem o Marcos e o Rogério Ceni, né, que foram sempre jogadores que, sim, jogaram em apenas um clube. O que ia falar, Baldasso? Não, é isso. Tinha citado o Gerrard lá da Inglaterra, mas eu não lembrava, é verdade, o Marcos e o Rogério Ceni, mas goleiro é um pouco diferente, né? Goleiro é um pouco diferente, porque o goleiro consegue... Joga com as mãos. O goleiro tem mais... A longevidade do goleiro ela é mais fácil de acontecer do que dos outros jogadores. Bom, as últimas notícias, o Maranhão, sobre coronavírus. Maranhão tem a sua primeira vítima fatal, morte por coronavírus. O Senado pode estender auxílio a trabalhadores temporários, o auxílio de R$600, que é destinado a informais, mas o Senado também pode estender este auxílio a trabalhadores temporários. Porque realmente nós estamos entrando nesse aspecto do coronavírus numa fase absolutamente complicada. Já tem gente sem dinheiro, né? Tem gente, e tem uma questão que preocupa, os moradores de rua que já sofrem naturalmente vão sofrer ainda mais, porque esses moradores de rua, por exemplo, de Porto Alegre, sempre tem alguém que chega e dá alguma coisa para eles poder se alimentar, alguma coisa assim, né? A pessoa que mora no prédio, desce, a gente está fazendo isso por aqui, todos nós, de alguma forma, fazemos isso aí. Mas hoje não, as pessoas estão trancadas em casa. Então, o dinheiro está faltando e a fome começa a bater. A pressão econômica vai ser muito forte. Vai ser muito forte. Eu estou contigo, Benfica. Eu acho que, em algum momento, e não será tão longe assim,
vai se flexibilizar o processo, porque Silvio, senão nós entraremos num caos. Silvio, chegamos no nosso finuto minal. Então, qual é o teu recado final, Maicá? O meu recado final é que as pessoas continuem em casa. Por favor, não saiam de casa, sigam em casa, assistam uma boa série, um bom filme, leiam um bom livro, ouçam música, façam uma janta com a família, mas sigam em casa porque não chegamos ainda num ponto onde podemos ir para a rua. Nós vamos ter agora, os próximos 10, 15 dias, nós vamos ver nós teremos imagens muito feias, muito duras, vindo dos Estados Unidos, e ainda não estamos completamente livres do coronavírus. Kleber, o teu recado, Kleber. O meu recado era justamente sobre o futebol aí, né, Silvio? Mas uma coisa que eu falei na sexta-feira, que o fim de semana teria muita gente nas praças e parques de Porto Alegre, e eu acho que aconteceu, acho que está na hora da prefeitura dar uma endurecida para que isso não comece a aumentar de fim de semana a fim de semana. E, Baldasso, o teu destaque? Meu destaque final é o seguinte, sabe que as pessoas, o cara mais influente hoje, mais ouvido, é o tiozão do WhatsApp. O tiozão, aquele que começa a compartilhar um monte de fake news, um monte de teoria da conspiração. Então, um apelo que eu faço a todas as pessoas: não recebam essas coisas como verdade e não compartilhem essas coisas. Procure, através das redes sociais, os especialistas, porque ali, com os especialistas, tu vai ter a verdade. Aliás, existem especialistas de um lado e existem especialistas de um outro. Então, até para conflito, tu pode buscar a opinião dos especialistas, mas o tiozão do WhatsApp não sabe nada. Bairrista Futebol Clube com a RDC TV fica por aqui. Tchau para todo mundo.